Então, partindo para o final, no nosso tópico 3, o perfil da família de Deus. É a partir da família que se aprende diversos valores importantes, como afeto, consideração, ternura, cuidado e muitos outros, né? A família não é só a base da sociedade, né? Como sugere a nossa Constituição. Ela é o alicerce do indivíduo. Então, que nós, cristãos, que nós possamos tomar como exemplo, né, essa amizade de Mardoqueu e de Esther, a vida de Esther, os ensinamentos de Mardoqueu a Esther, e tirar, né, demolir de dentro das nossas casas todo tipo de adoração que não seja para Deus. Que o Senhor conserve a nossa família, assim como conservou a família de Esther, como conservou a Esther, né? Conservou Esther e deixou, continuou, manteve ela em sua presença de pé, com bases nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Então, que nossa família possa estar debaixo da graça de Deus, dos ensinamentos de Deus. Então, o nosso tópico 3.1 diz que é preciso alcançar o coração da criança. Então, olha só, com a morte dos pais de Esther, pai e mãe, seu primo se compadece, né, da sua história e adota ela como filha natural. Então, com essa adoção, coube a Mardoqueu treinar, desenvolver todas as verdades sagradas continuamente no coração de Esther. Então, o Senhor tinha dado uma ordem a todos os judeus: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Deuteronômio 6, 6 e 7. Então, será que nós estamos alcançando o coração dos nossos filhos com esta palavra? Alcançar as crianças no mundo de hoje é uma questão de vida ou morte. E eu vou te dizer o porquê, irmão. Porque tem muitas influências adversas hoje no mundo que nós vivemos. As coisas hoje estão indo de mal a pior. No mundo jaz o maligno. Por isso é necessário ensinar e corrigir os nossos filhos, para que não caiam nos caminhos deste mundo mal. Na educação dos nossos filhos por exemplo, uma boa hora da gente ensinar a palavra de Deus agora, na educação dos nossos filhos, enquanto pequenos, quem ainda tem filhos pequenos. Levar os nossos filhos ao conhecimento das verdades bíblicas. Então, as crianças, elas carecem de cuidados. É importante estar sempre orando por elas. Os filhos são heranças do Senhor. Esther teve o seu caráter formado na infância. Então, olha só, o caráter ele já é formado na infância. A família, em diferentes épocas, sempre teve a preocupação de cuidar dos seus membros. Este cuidado permite à criança analisar quais condutas são adequadas e quais não são. Uma criança criada em um ambiente cristão, ela é capaz de ser sensível à voz do Senhor. É capaz de formar relação de amizade e de se adaptar a situações de estresse, por exemplo. Só nós vemos aí a história de Esther, né, com a criação que ela teve, sua beleza alcançava a graça de todos quanto haviam. Ela nunca deixou se levar pelo orgulho e ela aprendeu com seu primo que Deus cuidava do seu povo. Então, mesmo acontecendo tudo que aconteceu com Esther, ela tinha convicção que Deus estava cuidando. Então, Esther, mesmo passando por todas aquelas dificuldades que eu falei no início, ser escrava, estar em uma terra distante, ter sido levada ali cativa, não ter pai nem mãe, ela não se deixou dominar por nenhum destes acontecimentos. Manteve a sua fé em Deus, pé no chão, firme, através do conhecimento, dos ensinamentos. Então, nosso tópico 3.3, ele nos mostra, ele nos traz uma questão que hoje, nos dias atuais, é muito importante: como educar as crianças dessa geração. Nós vendo tudo isso que aconteceu aqui, a gente também se lembra de Daniel, né, que foi também levado a uma terra distante,
e não se deixou contaminar. José também, que passando todas aquelas dificuldades, poderia ter vivido uma vida a bel prazer lá no Egito, se esquecido de tudo, mas ele manteve as suas convicções, suas crenças, seus valores, confiança em Deus, sabia o que estava acontecendo, sabia que Deus estava guardando ele, cuidando, ele entendia isso. Então, como educar as crianças dessa geração? O mundo de hoje, ele assombra os pais. Isso é uma realidade, não só por conta da brutalidade, mas também em decorrência dos valores que entram na nossa casa, pela televisão, pela internet, por vários meios aí. Então é assustador, realmente é assustador. Os filhos hoje aprendem as coisas muito rápido e muitas vezes coisas que não deveriam aprender. Então não há uma fórmula exata de se educar, mas o diálogo, aqui fica uma dica importante, o diálogo é sempre bom, sentar, conversar, ensinar, falar com seu filho. Uma coisa importantíssima também, que eu ainda não citei, é o exemplo, que diz que palavras é muito bom, mas uma coisa que arrasta mesmo é o exemplo. Então fica também essa dica. Outra coisa importante, muitos pais estão deixando os cuidados todos com a escola. E a escola, aqui fica uma dica importante para você que tem filho na escola. A escola é lugar de ler e aprender. Ler e escrever, aprender a ler e escrever. Então, não é tudo que a escola vai fazer. A educação já vai junto com a criança para a escola. Ela vai aprender a ler, a escrever, a se desenvolver em muitas outras áreas. Mas a educação você já tem que dar em casa. Esse é o perfil da família cristã. Então não sejamos omissos à responsabilidade que temos, à autoridade que temos que ter, Devemos compartilhar essa autoridade entre mãe e pai dentro de casa. Todos temos que exercer a nossa autoridade sobre os nossos filhos, ensinando-os, guiando, mostrando o caminho que deve seguir. Então, isso aqui não é uma questão de você isolar o seu filho numa bolha, separado do mundo totalmente das pessoas. Não, é você conversar com seu filho, ensinar o seu filho, estar todo o tempo ensinando a ele a palavra de Deus, mostrando para ele, falando sobre o bem, sobre o mal. Hoje em dia muitos pais precisam exercer o seu ofício, o seu trabalho fora de casa, e sobra pouco tempo para cuidar dos filhos. Mas uma coisa que eu digo para você é importante: invista tempo no relacionamento com seu filho, com as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, porque aí você vai ganhar muito. E no mais, vamos pedir discernimento ao Senhor para cuidar dos nossos filhos, educar, ensinar, o caminho que eles devem andar. Então a educação dos filhos não pode ser delegada à escola, aqui para finalizar. A autoridade deve ser compartilhada entre pai e mãe. Ambos devem exercer a sua autoridade no lar. Então, a história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram suas gerações. Por meio da educação recebida, Esther pôde fazer toda a diferença por onde passava. Que possamos então seguir os seus passos e marcar nossa trajetória exalando o bom perfume de Cristo. Que fica aí todas essas dicas para você cuidar bem da sua família. Que Deus possa te abençoar, você que tem acompanhado nós aqui no canal, e que você possa continuar conosco durante essa revista também, que é uma revista abençoada. Agradeço aí ao nosso pastor Heraldo, pastora Marisa, que tem acreditado nesse trabalho, e tão breve voltaremos com as nossas aulas presenciais aqui no templo da ADETAG Trajanópolis. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.